E aí, pessoal dos primeiros anos, vamos agora para a correção da atividade física referente à primeira semana do mês de maio. Como vocês puderam ver, o tema dessa atividade é o movimento retilíneo uniforme variado, também representado pela sigla MRUV, certo? Juntamente com a atividade, eu deixei 2 vídeos com explicações para que vocês assistissem. Eu espero que todos tenham assistido. E logo em seguida, vem 5 questões, né? Para que vocês tentassem resolvê-las. Bom, então vamos iniciar aqui a correção. Vamos ver o seguinte, pessoal. Para a gente entender primeiro o movimento retilíneo uniforme variado, vamos ver a seguinte situação. A gente tem aqui um carrinho, né, que se move para frente, para a direita, certo? E a cada intervalo de tempo tem indicando a sua velocidade. Por exemplo, a sua velocidade quando o tempo era igual a 0, ou seja, quando começou a medir, né, pelo relógio, no instante igual a 0, sua velocidade era igual a 0, então ele estava parado. Após 1 segundo, sua velocidade é de 5 metros por segundo. Após 2 segundos, ele tem velocidade de 10 metros por segundo. Após 3 segundos, ele tem velocidade de 15 metros por segundo. E assim vai, sucessivamente, certo? Eu não sei se vocês perceberam, mas a velocidade dele está aumentando sempre a uma mesma taxa. Ela sempre está aumentando de 5 metros por segundo, né? 0, 5, 10, 15... Ou seja, a variação da velocidade, nesse caso, é de 5 metros por segundo a cada segundo, né? Então, a gente tem aí uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Lembrem-se que a aceleração, como foi estudado na atividade passada, ela apresenta o quadrado, né, lá no fim da unidade, certo? Ou seja, nesse caso, a gente tem aqui o quê? Uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, certo? Bom, então, pessoal, esse tipo de movimento é chamado de movimento uniforme. Por quê? Porque a sua velocidade aumenta ou diminui, pode ter uma situação de frenagem, né, em que a sua velocidade diminua, aumenta ou diminui sempre ao mesmo valor, sempre a uma mesma taxa, certo? Então a gente classifica esse movimento como uniforme variado, certo? A gente tem aqui, como características desse movimento, a velocidade varia de forma uniforme e a aceleração é constante e diferente de 0, certo? Se você tiver uma situação em que haja aumento de velocidade, mas que não siga essa mesma taxa, então você tem um movimento acelerado, mas a gente não pode dizer que é um movimento uniforme, certo? Para que seja uniforme, tem que sempre aumentar ou diminuir de um mesmo valor, no caso, a velocidade, certo? Aqui embaixo a gente tem algumas equações. Essa primeira equação aqui é a equação chamada função horária da posição do movimento uniforme variado. Essa segunda é a função horária da velocidade. E a terceira é a equação conhecida como a equação de Torricelli, certo? Nessa atividade, vocês não precisaram utilizar essas equações.
mas eu já vou utilizá-la, vou utilizar essa explicação para que vocês tenham um primeiro contato com essas equações. Por meio dessas equações, a gente pode fazer previsões sobre o movimento uniforme variado, certo? Se o movimento for uniforme variado, né, ele pode ser descrito por essas equações. A primeira equação aqui, esse Szinho representa a posição, o S0 representa a posição inicial, ou seja, a posição quando o tempo é zero. Aí a gente tem aqui, mais V0 vezes t. O V0 é a velocidade inicial, é a velocidade do início do movimento. Na situação anterior, o carro estava parado, então sua velocidade inicial era zero. Mas existem diversas outras situações que o carro já poderia estar inicialmente com uma certa velocidade, né? E aqui, continuando, mais 1/2 de AT ao quadrado, né? O A é a aceleração e o T é o tempo, certo? Na segunda equação, que é a função horária da velocidade, a gente tem V igual a V0 mais A vezes T. V é a velocidade final, o V0 é a velocidade inicial do movimento, ou da observação desse movimento. O A é a aceleração e o T é o tempo. Ou seja, função horária da velocidade, por quê? Porque ela relaciona a velocidade com a aceleração e tempo. Certo? E a última equação, chamada de equação de Torricelli, ela relaciona a velocidade do móvel com a aceleração e o deslocamento. O ΔS, como vimos anteriormente, representa a variação do espaço, né, ou o deslocamento do móvel, certo? Nas próximas atividades estudaremos mais essas equações, certo? E aplicaremos a alguns problemas. Vamos agora iniciar a correção das questões. A questão 1 diz o seguinte: pode-se dizer que o movimento retilíneo uniforme variado, MRUV, ocorre quando tem trajetória reta, tudo bem, e velocidade constante? Não, né? Ele tem que ter trajetória reta, velocidade variável e aceleração constante. Então está errado aqui, né, pelo fato de ele botar a velocidade constante. O item B tem trajetória reta, sim, é retilíneo, e velocidade variável. Bom, tem velocidade variável, sim, mas só isso não é suficiente para a gente afirmar que é um movimento retilíneo uniforme variado. Por quê? Para ser esse tipo de movimento, tem que ter ainda uma aceleração constante. Como eu tinha dito, a aceleração ela indica a mudança da velocidade sempre a uma mesma taxa, certo? Então, falso, o item B. O item C tem trajetória reta e aceleração constante. Então, percebemos aqui que o correto é o item C, C de casa, né? O item D e E falam em trajetória circular. Então, já podemos descartar. Tranquilo? Vamos à segunda questão. Segunda questão, na figura abaixo, o movimento pode ser caracterizado como... vou dar uma ampliada aqui para a gente ver melhor. O que é que a gente percebe aqui, pessoal? Inicialmente, a velocidade era zero. Depois, nesse segundo pontinho, a velocidade é 3 metros por segundo. No terceiro ponto, 6 metros por segundo. No quarto ponto, 9 metros por segundo. Aí o quinto, 12. O sexto, 15. O sétimo, 18.
no oitavo, 21, e aí por diante. Percebam que a cada intervalo de tempo, a velocidade do caminhão aumenta de 3 metros por segundo, né? Então, assim, se esses intervalos fossem de 1 segundo, a gente tinha aí uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, né? Podemos perceber também o seguinte, né? Lógico, se a velocidade está mudando, a cada intervalo de tempo, a cada segundo, o deslocamento dele aumenta, né? Aqui a gente vê a distância percorrida, aqui aumenta essa distância, a distância vai aumentando, né? A distância percorrida a cada segundo, certo? Então vamos analisar os itens. O item A diz o seguinte: o movimento retilíneo uniforme, pois o módulo de sua velocidade é constante. Falso, né? A gente viu que a velocidade está aumentando, então não pode ser constante. O item B, movimento retilíneo uniforme, também falso, nem precisa olhar. O item C, movimento retilíneo uniforme variado, pois o módulo de sua velocidade diminui de um mesmo valor a cada intervalo de tempo. Olha, é movimento retilíneo uniforme variado, mas a sua velocidade não está diminuindo, né? Ela está aumentando, é um movimento acelerado e não retardado. Por isso que o item C está errado. O item D, movimento retilíneo uniforme variado, pois o módulo de sua velocidade aumenta de um mesmo valor a cada intervalo de tempo, né? Então, a resposta correta é o item D, D de dado, né? E o item E, só para a gente ver, ele diz que é movimento retilíneo uniforme variado, mas que não apresenta aceleração. Isso aqui é impossível, né? Se for movimento retilíneo uniforme variado, tem que apresentar uma aceleração constante. Vamos à terceira. Terceira questão, ela pede o seguinte: em relação à situação da questão anterior, ou seja, a do caminhão, qual a aceleração do caminhão? Olha como é fácil aqui, pessoal. A gente vê que está aumentando, né? A velocidade dele está aumentando de 3 em 3 a cada segundo, por exemplo. Vamos supor que seja de 1 segundo cada intervalo. Então, a sua aceleração será de quanto? 3 metros por segundo ao quadrado, certo? Se ele estivesse desacelerando, aí teria o sinalzinho menos na frente, certo? Mas como ele está acelerando, está aumentando a sua velocidade, qual é a resposta aqui? É o item E, né? Então, a resposta correta da terceira questão é o item E. Vamos à quarta questão. Na situação da figura abaixo, pode-se afirmar. Então, o que é que a gente percebe aqui, pessoal? A gente tem um carro, inicialmente a 20 metros por segundo. Após 1 segundo, sua velocidade cai para 15 metros por segundo. Após 2 segundos, ela cai para 10 metros por segundo. Após 3 segundos, ela cai para 5 metros por segundo. Após 4 segundos, ela cai para 0, ou seja, ele para aqui, né, no 4º segundo. Então, percebemos o quê? Que sua velocidade sempre está diminuindo de 5 metros por segundo. Então, a gente tem uma desaceleração, né? De quanto? Ou seja, a gente tem uma aceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Certo? Vamos ver aqui os itens. O item A diz: a velocidade do carro está diminuindo com aceleração menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então, está aqui o item A, já é o item correto. Certo? Vamos à quinta questão e última. Quinta questão diz o seguinte: no movimento retilíneo uniforme variado, MRUV,
Percebe-se que a distância percorrida pelo móvel a cada intervalo de tempo item A é a mesma, já que o módulo de sua velocidade é constante. Falso. Se ele tem aceleração, a cada segundo o seu deslocamento vai aumentando, né? E como tem aceleração, a velocidade não pode ser constante. É impossível isso, é um absurdo, né? Que ele afirma no item A. Item B é a mesma, já que o módulo de sua aceleração é constante. Bom, a aceleração é constante, mas a distância percorrida, o seu deslocamento a cada segundo, não pode ser a mesma, certo? Que está errado o item B, porque ele diz que é a mesma. O item C diz assim: varia, aumenta ou diminui, já que o módulo de sua velocidade é constante. Bom, a distância varia, aumenta ou diminui, realmente, mas a sua velocidade não é constante, né? Tem uma velocidade variável. O item D varia, aumenta ou diminui, já que o módulo de sua aceleração é constante. Então, o item correto aqui é o item D de dado. Certo, pessoal? E nula é impossível de ser do item E, porque se a distância percorrida for nula, significa que ele não está se movendo, né? Ele está parado. Certo? Bom, pessoal, estudem aí esse conteúdo, certo? O movimento, com essa aula a gente fecha o movimento uniforme e o movimento uniforme variado, né? No caso retilíneo. Por isso eu digo, estudem mais, né? Os conceitos são um pouco, né? Pode ser um pouco confuso, dependendo aí. Por isso que é importante que vocês estudem com atenção, né? Com seriedade. Na próxima atividade, iremos estudar aquela parte das equações, então, de qualquer forma, se torna um pouquinho mais difícil, mas não impossível. Todos vocês são capazes de dominar esse conteúdo tranquilamente. Eu espero que vocês tenham compreendido bem e até a próxima atividade. Até mais.